Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema, olha, fundamental, a preparação para a eternidade. Sabe, como é que a gente se prepara de corpo, alma e espírito para o que vem depois? É sobre isso que a gente vai conversar, olhando para os princípios que nos guiam para viver com esse propósito maior. Para começar, toda jornada de fé precisa ter um destino claro, né? E olha só o que esse versículo em Filipenses nos diz. Ele coloca o ponto de partida, o nosso GPS espiritual, digamos assim. A nossa verdadeira casa, a nossa cidadania definitiva não é aqui, tá lá nos céus. Bom, e para a gente entender isso direitinho, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a gente fala sobre o alvo celestial. Depois, a gente vai ver o que é santificação. Em seguida, vamos dar uma olhada nos desvios no caminho, os perigos, né? Aí a gente entra na preparação de corpo e alma e, para fechar, como é viver com esperança eterna no dia a dia. Então vamos lá, primeiro ponto, o alvo celestial. A questão toda é essa, sabe? Uma vida de fé, ela é definida pelo seu objetivo final. E qual é esse objetivo? A eternidade com Deus. Não é só sobre viver bem o agora, mas é viver com os olhos, a mente, o coração fixos nesse prêmio eterno. Sabe aquela ideia de que pecar é como errar o alvo? Pois é, se a gente pensar por aí, a vida em Cristo é basicamente uma grande correção de mira. É um realinhamento total. A gente tira o foco das coisas pequenas, do dia a dia, das preocupações terrenas e ajusta a nossa visão para um propósito que é, uau, infinitamente maior. Um propósito celestial, eterno. E não é uma ideia nossa, né? O próprio Jesus falou isso, com todas as letras. O meu reino não é deste mundo. Isso deixa muito claro que a missão dele, o projeto dele, vai muito além de qualquer conquista, poder ou sistema daqui, dessa terra. O foco sempre foi muito, mas muito além. Ok, então se o alvo é celestial, como a gente se prepara para chegar lá? É aí que entra um conceito-chave, um processo central chamado santificação. Mas o que é isso, afinal? Como é que funciona essa tal de santificação? Bom, santificação é uma palavra grande, mas a ideia é até que simples. Ela tem duas partes que andam juntas, sabe? De um lado, é um ato, uma decisão de Deus de nos separar para Ele, para um propósito sagrado. E do outro lado, é um processo contínuo, do dia a dia, de se tornar cada vez mais parecido com Cristo. E aqui fica bem clara essa divisão. Pensa assim, existe o ato decisivo, o momento em que, pela graça de Deus, a gente é libertado do controle do pecado. A ficha cai, sabe? Mas aí começa o processo contínuo, a jornada da vida inteira, que é o quê? É continuar lutando contra aquilo que está errado e ir crescendo, amadurecendo na fé. E olha, a Bíblia é bem direta sobre isso. Não é algo opcional, um extra. O livro de Hebreus diz que, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, é essencial, é uma condição para a jornada. Não é um se der, é parte fundamental do caminho. Só que, como em toda jornada, né, existem os desvios, as placas erradas, os atalhos que na verdade são armadilhas, e hoje em dia tem muita coisa que pode nos tirar do rumo. É super importante a gente saber identificar esses perigos. Olha só alguns desses perigos que enfraquecem a nossa esperança. Tem o tal do cristianismo secularizado, que foca tanto em pautas humanas que esquece do divino. Tem os falsos discursos, que criticam tradições antigas sem nem ter base na Bíblia. A famosa teologia da prosperidade, que reduz a esperança a ter coisas aqui e agora, e até o engajamento cultural que quer consertar o sistema, mas esquece que o principal é transformar as pessoas. Puxa, e essa frase de Paulo em Coríntios é quase um soco no estômago, né? Ele fala, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, nós somos as pessoas mais dignas de pena que existem. É muito forte. Se tudo acabar aqui, se não tiver nada além, a gente está perdendo tempo, a nossa fé perde todo o sentido. Então, essa preparação para o céu, ela não é só uma coisa da mente, uma ideia abstrata. Não, é um compromisso integral, envolve cada pedacinho de quem a gente é. Dá uma olhada nessa oração do apóstolo Paulo. Ele pede que espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Ele não separa as coisas. Isso mostra que está tudo conectado. Tudo é importante nesse processo. A santificação não é só para o espírito, é para a pessoa inteira. Então vamos pensar nisso de forma completa, integral. Primeiro, o espírito. É nossa linha direta com Deus, nossa conexão. Depois, a alma, que são nossos pensamentos, sentimentos, nossas decisões. E por fim, o corpo, que é como a gente age, como a gente vive no mundo. É tudo junto. E aqui vem um ponto fundamental, talvez o mais importante de todos. Essa melhora constante, essa transformação não vem da nossa força. Sozinhos,
A gente não consegue. É impossível. É uma obra que só acontece pela graça divina. É Deus quem nos capacita, passo a passo. Beleza, tudo isso é muito bonito, mas aí surge aquela pergunta, né? Tá, mas e aí? Como é que essa esperança toda no futuro, na eternidade, transforma o meu presente? Qual é o impacto disso no meu dia a dia, na prática? E é com essa pergunta que a gente chega na nossa parte final. Viver com esperança eterna. É aqui que a gente amarra tudo e vê como essa ideia se torna uma motivação real, diária. Pensa assim, a esperança na vinda de Cristo não é para a gente fugir da realidade, de jeito nenhum. É exatamente o contrário. Ela é o combustível, é o que enche o nosso tanque e nos dá força para viver uma vida de santificação hoje, agora. É o grande porquê por trás de tudo que a gente faz. E para fechar, a mensagem é essa, simples e poderosa. A nossa esperança é a vinda dele. Não é em ter mais coisas, não é em resolver todos os problemas do mundo, nem em conquistas pessoais. A esperança que realmente importa, que nos move e nos prepara, é a certeza de que ele vai voltar.